Aí eu estou muito bem chegada, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Beijo para você, viu, querida? Prazer em vê-la aqui, viu? E aí, Obrigada. Maurão, beleza? Você Beleza, sabe, você beleza. sabe, Ana, que eu tô acompanhando desde cedo aqui. Eu tô me sentindo um analista internacional também, só que agora a gente vai falar desse país chamado Bahia, né? Bahia. Então, por isso. À vontade, Maurão. Não, queremos saber da Bahia. Eu tenho alguns temas em especial para tratar contigo, mas tenho acompanhado demais suas intervenções através por meio do seu canal do Instagram, do seu perfil no Instagram. O que está acontecendo com a Bahia, homem? Espantoso. É espantoso. Para nós que não somos desse país, Bahia, né? E começou tudo lá com a divulgação dos números da violência da polícia baiana com o Fórum de Segurança Pública. Acho que o país, né, os setores progressistas do país falaram: opa, tem algo errado, muito errado acontecendo na Bahia do PT. Conta, Gelto, o que está acontecendo na Bahia? Rapaz, você me bota numa situação da zorra, essa Bahia do PT. Eu sou do Partido Comunista, estou na base do governo, mas eu não posso deixar de falar do genocídio que acontece, porque eu acho que não há poder legítimo cujo custo seja a vida. No ano passado, e aí os dados do Fórum, no ano passado, na Bahia morreram 6.659 pessoas. Morte violenta, né? Arrancou a vida mesmo à força, como a gente diz aqui em Salvador, na tora. E isso foi 48% maior do que o segundo colocado. Então, assim, a Bahia se desloca para a frente, né, deixando o Rio de Janeiro bem atrás. Não é à toa que semana passada... Essa tabela aqui é a tabela porque o Jailton falou das mortes totais na Bahia. Aqui é a tabela das pessoas mortas pela polícia. Aqui, está vendo? A primeira barrinha lá, 354, é o primeiro ano do governo Rui Costa. Os governos Jacques Wagner vinham nessa média, tá? Isso não absolve o Jacques Wagner de nada, mas vinham nessa média, e aí começa uma escalinha, 456, 726, 790, e chegou agora, ano passado, o último ano do governo Rui Costa, 1.464, superando pela primeira vez na história, algum estado conseguiu superar o Rio de Janeiro com 1.330 mortes. Desculpa, te devolvo, Jair. Você lembra de toda aquela celeuma para encontrar o Adriano da Nóbrega? Lembra dele? Ele foi morto aqui. Sim, foi morto aqui. aí. Conseguimos. E aí, depois o governo disse: não, rapaz, não era para matar, não. Foi um. Desculpa aí, pessoal, foi um erro. Então, assim, a Bahia não é brincadeira, não. A Bahia, para você ter ideia, a Bahia, o Poder Judiciário estava preso. A cúpula do Poder Judiciário da Bahia estava presa por conta de um esquema de grilagem de terras no Oeste Baiano. E para mim, esse é o principal foco da discussão da violência na Bahia. Não tem como dissociar, né? Não tem como dissociar o que o INEMA fez. Aliás, a diretora-geral do INEMA caiu aí. Não sei se... O que é INEMA? É o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, né? Que promove as autorizações, né, de manejo de fauna, enfim, desmatamento, liberação de água para a indústria, para a agroindústria. Aliás, tem aqui um aquífero chamado aquífero Urucuia, secou, porque é tanto tubo do agro no Oeste Baiano puxando água de graça que não suportou. Então, o que o INEMA fez ao longo da última década, né, porque essa gestão da Márcia Telles ela entrou no final da gestão do governo Jacques Wagner, continuou na gestão do Rui e agora foi recolocada pelo Jerônimo, é algo inacreditável, né? A quantidade de liberações de uso de água, de desmatamento, né? A Bahia desmatou 800 mil hectares de floresta em 10 anos. Né? Tanto que acho que 92 entidades ambientais da Bahia fizeram uma carta para Rui Costa, dizendo: Rui Costa, essa mulher não tem condições de ficar no Instituto de Meio Ambiente. Mas o Rui Costa quebrou o pau no ouvido. E essa já era a segunda carta, porque os próprios funcionários do INEMA já tinham feito uma carta para tirar ela, né? Por uma série de razões. Então, as tensões que ocorrem no interior da Bahia, inclusive na capital também, na capital tem um processo de grilagem avançado.
Por exemplo, as dunas da Abaeté. Você conhece o Abaeté, aqui em Itapuã? Uhum. As dunas do Abaeté é uma área de proteção ambiental. Entrou uma empresa lá, cercou e está vendendo as dunas. E, sabe? Então, essa sensação, Mauro, de impunidade que nós vivemos em Salvador e na Bahia, faz com que, por exemplo, a facção Comando Vermelho tenha chegado agora, semana passada, acabando com tudo aqui em Salvador, porque aqui é melhor para trabalhar. Entende? Então, esse processo da impunidade é o que gerou, por exemplo, a morte de mãe Bernadette. Inclusive, Mauro, eu estou com um ofício aqui que foi enviado ao presidente Lula no dia 18 passado. O ofício enviado pelo Ministério Público Federal, logo depois que a mãe Bernadette foi assassinada, com seus 22 tiros, 12 deles no rosto, nesse rosto aí. Agora, você imagine 12 projéteis de arma de fogo no rosto de uma senhora. Né? Então, foi isso que aconteceu aqui. E esse ofício do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública, que foi um ofício conjunto, enviado ao presidente Lula, diz o seguinte: está vendo que a gente avisou? A gente vem avisando desde o ano passado que isso ia acontecer, como tem acontecido. A ministra Rosa Weber, na semana passada, disse que, em virtude da morte de Mãe Bernadette, e ela esteve aqui, conheceu Mãe Bernadette há um tempo atrás, o Conselho Nacional de Justiça já mapeou 108, pelo menos 108 lideranças quilombolas assassinadas na Bahia. E não estou falando de quilombola de modo geral, não. Estou falando das lideranças quilombolas. Porque os outros quilombolas também morrem, né? Morrem porque, como eu escrevi numa letra de uma música ontem, o quilombo nem tem beco, né? Então você não precisa nem esconder, porque ninguém liga mesmo. Então, o que ocorre na Bahia é isso. A gente, numa visão simplista, não associa esses números que estão no Anuário de Segurança com esse índice de tensionamento. Só essa quadrilha que envolveu o Poder Judiciário grilou 162 terras, Ana. O STJ agora mandou cancelar as inscrições no INCRA dessas 162. Todas elas estavam em nome de uma pessoa jurídica que é ligada, que era o núcleo, digamos assim, jurídico da Operação Faroeste. Então, isso provoca tensionamento, não há como. Então, esses números, para além da questão, claro, a violência policial, e ela se agudizou, Mauro, já na pré-campanha eleitoral. Uhum. Na pré-campanha, a gente ouvia dizer. A própria deputada estadual Olívia Santana foi agredida por policiais militares, que disseram a ela, na porta da sua escola eleitoral, no dia do segundo turno das eleições, que quem vota em Lula é ladrão também. E ela saiu chorando. Os próprios militares, né? Eu lembro dessa questão da Olívia. Isso. E nesse dia, nesse domingo, segundo turno das eleições, eu fui votar aqui no Colégio de Salvador e ainda na porta eu fiz um vídeo dizendo: Jerônimo, estou aqui votando em você. Agora, assim que terminar o seu regozijo aí de vitória, vamos mudar a questão da Secretaria de Segurança Pública. Porque quando o secretário anterior foi afastado por envolvimento nessa quadrilha da grilagem de terras, o Maurício Barbosa, o Rui Costa colocou um ad hoc, né, um secretário tampão, que foi juiz. Esse juiz, o Ricardo Mandarino, ele tinha um discurso pró-liberação das drogas, sobretudo a maconha, porque, segundo ele, e eu concordo, o que tem gerado a violência e o encarceramento em massa é a ilegalidade da droga, e não a droga em si. Ele quase foi preso. Imagine aí, o Ministério Público, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, entrou com a representação por apologia às drogas. Mas essa mesma associação não escreveu um rodapé sobre a Operação Faroeste. Então, a Bahia é essa, é isso aqui, né? É esse país cuja análise internacional eu trago aqui para vocês. Jailton, mas você, o que você tem de informação sobre... Isso é algo que vem antes, obviamente, ou não, dos governos do PT? É um poder estabelecido com o qual se faz faz impactos, talvez? A minha pergunta é a seguinte: faltou uma determinação dos governos petistas para mudar essa liderança ou não? Se aceitou
conviver com esse quase duplo comando, né, sobre a segurança pública? Bom, aí, logo quando o Rui Costa não, o Jacques Wagner subiu ao Palácio, isso é boato, tá? Mas, diante das circunstâncias, eu até acredito. Ele recebeu um recado da cúpula da polícia, dizendo, ó, você vai assumir aí, fazer seu governo, e a gente vai fazer o nosso aqui. E o que eu acho é que não há controle sobre as polícias baianas. Não há controle. E não, se tem coragem de dizer, com medo também, né? Então, o que eu percebo é que Jerônimo não tem o controle sobre as forças policiais da Bahia. Não tem, absolutamente não tem. Porque parece até chacota. Vamos para um dado aqui. A Bahia Gás é uma empresa, uma distribuidora de gás natural da Bahia. É uma estatal. Está sofrendo um processo agora estão tentando privatizar. Dizem que é a mão de Rui Costa, que nem está mais no governo, mas ele está em outro lugar muito especial que eu vou falar daqui a pouquinho. A privatização da Bahia Gás precede de um estudo da Bahia Gás. Esse estudo abriu-se uma licitação em novembro do ano passado para contratar uma empresa para fazer o estudo, né, de viabilidade dessa privatização. Esse edital durou 2 meses, já tem empresa aí. Sabe quem é? O Banco Genial. O mesmo banco que formatou a privatização da Eletrobras, a mesma que fraudou os números da Copel para vender a Copel mais barato, que está, inclusive, agora para desprivatizar por conta dessa problemática. Coincidentemente, o Banco Genial está à frente desse consórcio que está estudando o preço, quanto vale a Bahia Gás, a maior empresa estatal de distribuição de gás natural do país. 2 meses o edital. O edital das câmeras de monitoramento, as câmeras do fardamento, tem 2 anos. Sabe o que aconteceu ontem? A Bahia inabilitou o segundo colocado, porque o primeiro colocado, eles já disseram, não vai dar para você aqui, você não tem prova de que você tem condições. Aí ontem fizeram os testes nas câmeras, aí disseram à imprensa, infelizmente a gente vai ter que inabilitar essa segunda colocada no edital das câmeras, porque a imagem não ficou muito boa não, a gente não gostou não. Aí vai começar tudo de novo. Entende? Então, é uma forma de protelar, Tiago. De protelar. Teve uma entrevista... Só uma... Sobre essa questão aí da violência na Bahia, é evidente que há um comando de extrema-direita em todas as polícias militares no país. Isso é evidente, evidente. A grande questão então, portanto, se estabelece-se um duplo comando, né, entre governadores e comando da Polícia Militar. A grande questão me parece ser o seguinte: qual é a postura do governador diante desse duplo comando? Ele se entrega gostosamente a essa condição ou ele resiste? Né? E o que a gente viu no caso da Bahia, e olha, essa história está quicando há muito tempo. O governo Rui Costa começa com o massacre do Cabula. 12 jovens negros, a chacina do Cabula em Salvador, 12 jovens negros massacrados pela Polícia Militar. O governador Rui Costa celebrou, ele era governador, tinha acabado de chegar, ele celebrou o massacre. Essa frase vai acompanhar Rui Costa até o fim da vida dele. É como um artilheiro em frente ao gol, comemorando, dizendo que os PMs tinham feito um gol, que a bola estava quicando na frente dele. Qual era a bola? Os 12 jovens negros. E eles foram lá e fizeram um gol. Dá para entender esse quadro com essa estatística aqui, né? Essa estatística é o gol do Rui Costa. É o gol do Rui Costa. Então, claro que existe a estrutura, mas qual é a postura? Né? Você se incorpora a essa estrutura, se entrega gostosamente ou não? Né? Essa história de refém da PM, tem refém da PM não, gente. Não tem essa história, não é que essa história não. Tem refém da PM coisa nenhuma. A grande questão é, você olha para o programa na Bahia, estamos falando disso, você falou das câmeras. A Bahia optou, governos do PT, isso é muito grave. Os governos do PT optaram anos atrás, em vez de fazer o programa das câmeras, para fazer um programa absurdo, racista, de reconhecimento facial.
O Jerônimo se orgulha desse programa. Gastaram 600... A previsão é até o final do governo Jerônimo gastar 665 milhões neste programa de fundo racista de reconhecimento facial. E aí não tinha dinheiro para fazer câmera, para fazer o programa de câmera. Então, assim, há opções feitas pelos governos do PT na Bahia ao longo dos últimos 16 anos, né? Já, eu acho que é importante registrar, né? Rui Costa investiu 1 bilhão, com B de bola, na segurança pública da Bahia nos últimos anos, né? Tem uma matéria falando recentemente sobre isso, o que ele investiu, né? Com esse investimento, ele colocou na sociedade 10 mil pistolas Glock, 1.000 fuzis, não sei quantos milhares de coletes. E aí eu tenho brincado aqui, com perdão da ironia, que ele não forneceu nenhum colete infantil. Porque é para doer mesmo, é para doer. Porque são crianças que estão morrendo, cara. Você sabe, essa chacina do Cabula, ela tem exatamente relação com tudo que eu falei aqui. Sabe por quê? Essa chacina, esses policiais aí que fizeram isso, eles fizeram, a princípio, por conta da especulação imobiliária na região. Os ocupantes ali e tal, estavam botando dificuldade, enfim, matou todo mundo, adolescentes e tal. E aí a juíza, que pegou esse caso, inocentou os policiais. Inocentou, aí a galera caiu em cima, não deu em nada, porque, né, o judiciário aqui não... Sabe o que aconteceu? Essa magistrada... E aí, o secretário de Segurança Pública dessa época era o mesmo Maurício Barbosa. O Maurício Barbosa defendeu a ação da PM, defendeu a resposta de Rui e defendeu a ação da magistrada. Você sabe onde foi parar essa magistrada? Na Operação Faroeste. A magistrada que inocentou os policiais da chacina do Cabula em 2006 está envolvida na quadrilha de grilagem de terras no Oeste Baiano. Ela foi afastada. Junto com o Maurício Barbosa, então secretário de Segurança Pública, que era o contentor, né? Segundo o Ministério Público, ele agia para conter os ânimos que se opunham ao avanço da grilagem. Ele chegou a fazer uma operação que saiu de dentro da Secretaria de Segurança Pública. Uma operação chamada Operação contra Fake News. Segundo ele, no Oeste Baiano, tinha quadrilhas que estavam falando mal de magistrados. Pô, que absurdo, dizendo que magistrado está grilando terra. Vamos fazer uma operação lá para descobrir quem está fazendo essas fake news. Isso está no processo. Não sou eu que estou inventando, não. O Ministério Público está dizendo isso, com base nas escutas, quebra de sigilo, tudo. Então, esse meio que está. É um grupo, né? Como disse ontem o líder do governo, é o grupo político que precisa avançar, precisa continuar no governo. E, com perdão, eu tenho recebido críticas, inclusive, porque, segundo dizem, inclusive no Instagram, foram dizer que não, porque já estou vendo as manifestações de 2013 em Salvador. Eu digo, mas vem cá, e aí, eu vou fazer o quê? Não, em nome do progresso, eu vou deixar morrer o rolo compressor passar por cima? O rolo compressor ocupar a Secretaria do Meio Ambiente e dizer até onde deve ser, quantos copos de água o quilombola tem que beber? Não pode. Jair, isso que eu ia te perguntar, como estão os movimentos sociais, a pressão social sobre como está esse debate na sociedade? Ontem nós tivemos uma reunião, ontem à noite, dos movimentos... Nós passamos o seu vídeo aqui ontem, tá? A gente terminou o Fórum Café ontem mostrando o seu vídeo, convocando para esta reunião de ontem à noite. Eu ia te perguntar isso. Massa. Obrigado, meu filho. Então, a gente fez essa reunião ontem com lideranças do movimento negro e já tiramos um dia, né, desse terceiro ato. Já fizemos 2 atos. E esse terceiro ato já foi batido o martelo, vai ser no dia 27, Dia Mundial do Meio Ambiente e dia de Cosme e Damião, também tem uma ligação com os terreiros, com o sincretismo, enfim. Porque a ideia é justamente essa. Primeiro que, sendo o Dia Mundial do Meio Ambiente, e por tudo que eu falei sobre a participação, e isso o Ministério Público Federal diz no seu ofício enviado a Lula recentemente. A morte de mãe Bernadette está ligada à gestão do INEMA.
que fique translúcido isso aqui. Então, falar de violência é falar também da gestão ambiental na Bahia. Então, dia 27, Dia Mundial do Meio Ambiente, também Dia de Cosme Damião, a gente vai sair da paralela, que segundo o Rui Costa é Pagaguega, e vamos até o centro administrativo, vamos passar na Assembleia Legislativa do Estado, levar os deputados, né, que são contra a violência, e aí a gente vai ver quem vai com a gente e quem não vai, né? Isso vai ficar... Vamos separar direitinho nesse dia, 27, quem vai com a gente para a governadoria ou não. Então, como a governadoria fica perto da Assembleia Legislativa, a gente vai passar na Assembleia Legislativa, né? A gente vai encaminhada, vai em marcha, fechando as avenidas até a Assembleia. Lá a gente recolhe os parlamentares que saem com a gente até a governadoria e lá a gente vai entregar um documento, que não é novo, não é o primeiro. O Rui Costa já sabia, o Jerônimo também já sabe. O indígena Jerônimo, né? A gente vai ter que dizer a ele que está morrendo índio no sul da Bahia. Né? Talvez ele não saiba. Então, no dia 27, Movimento Negro, as entidades ambientalistas, os terreiros de candomblé, blocos afro, uma gama de setores vão se juntar, porque não é o movimento negro, não são as entidades do movimento negro sozinhas que sofrem e que, portanto, têm essa responsabilidade sozinhas de conduzir essa repressão, a repressão que sofremos do Estado, que não é só uma violência policial, friso para concluir, é a violência do Estado, por meio de vários setores, como do turismo e do meio ambiente. O professor Samuel Vida, professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, durante 30 anos filiado ao PT, saiu do PT aí na Bahia no início do governo Rui Costa, esteve aqui com a gente e relatou um ambiente opressivo para os movimentos sociais aí na Bahia. Eu conversa de bastidor, claro, com lideranças do MST aí na Bahia que reclamam da postura repressiva e de antagonismo do governo Rui Costa e dos governos do PT, de uma maneira geral, em relação aos movimentos sociais. O professor Samuel Vida falou o seguinte: tem duas posturas. Ou você adere, fica feliz porque recebeu um cargo no governo Bahia, ou você vai ser exilado em terra baiana. Diz que a relação é muito ruim dos governos Jacques Wagner, Rui Costa e agora Jerônimo Rodrigues com os movimentos sociais. É isso mesmo? Quando Bernadette morreu, Jerônimo foi ao palanque para inaugurar uma escola, alguma coisa assim. Aí ele teve que falar de Bernadette. Sabe o que ele disse? Eu já mandei a minha polícia ir buscar o cara e trazer ele vivo. Disse em outras palavras, mas trazer vivo, ele disse. Aí eu fiquei pensando comigo, vem cá, pai, tinha outra opção, era? Como assim trazer vivo? Tem que ir. Então, se não avisar a polícia que tem que trazer vivo, tanto faz. Isso é muito potente. Né? Então, nós sofremos. Cara, eu estou num movimento que tenta impedir a grilagem, talvez a maior grilagem do Brasil no momento, que é a grilagem da ilha de Boipeba. Uma grilagem de mais de R$500 bilhão, cujas lideranças que estão grilando são o presidente da Fundação Roberto Marinho e o Armínio Fraga, o ex-ministro da Fazenda. Eles têm uma sociedade empresarial que lidera o movimento, inclusive foi aí que tudo começou, porque no início de março o INEMA resolveu liberar um empreendimento que eles chamam de turístico, mas a gente já descobriu que não é. E aí o pessoal lá está sofrendo horrores. Né? Eu recebo ameaças, porque eu fiz um vídeo que chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Falando disso. Vem cá, a gente está querendo comprar uma ilha baiana, território público federal, né? Ou seja, a Bahia grila uma terra federal e vende para o gringo. E vai ter até um heliponto, viu? Sem alfândega, sem Polícia Federal, sem não, heliponto não, um aeródromo, né? Heliponto é para helicóptero. Então, esse processo na ilha de Boipeba também está sendo muito tensionado. E quem está do lado oposto das comunidades é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, a Prefeitura de Cairu, porque aquele arquipélago ali de Boipeba, não sei se vocês conhecem, são duas ilhas, Boipeba e Tinharé, então tem uma área de proteção ambiental, né? Tem um conselho gestor dessas duas ilhas, que essas duas ilhas, a ilha de Tinharé, por exemplo, tem o Morro de São Paulo, a ponta, né? Então, o Morro de São Paulo faz parte
desse arquipélago, no Baixo Sul. Essas 2 ilhas estão sob a administração da Prefeitura de Cairu, que recebe royalties do gás de Manati, acho que 10 milhões, e diz que o país, diz que o município está falido. Né? Pelo registro do CAD único, o maior nível de pobreza na Bahia é esse município. E aí o prefeito diz que só os grileiros para salvar esse povo. E há quem diga que não. Os ambientalistas, por exemplo, dizem que não, que essa não é a saída. E nós estamos sofrendo horrores. Né? O que Mãe Bernadette passou, o filho dela passou anos atrás. E a impunidade, o Binho do Quilombo, a impunidade em relação ao caso dele, que envolve, inclusive, parlamentares, né, como está no inquérito, fez com que ela fosse assassinada. Então, é esse nível de impunidade que nós sofremos aqui. Aqui no norte, em Praia do Forte, o prefeito está fechando as praias, simplesmente. Botou cerca. Não dá nada mesmo. O INEMA não está preocupado com isso. Então, sofremos ameaças e há realmente um tensionamento. Tem pessoas que ficam com medo de ir para as passeatas, apesar de a polícia não se movimentar nesse sentido. Mas como as câmeras, como você falou, Mauro, as câmeras de vigilância monitoram cada quarto seu, porque elas ficam nos postes aqui, né? Então, ela vira, pega você, né, escovando o dente, né? Então, é realmente preocupante as consequências, né? Você sai, é monitorado. Ontem eu recebi uma informação, na verdade, um camarada conversando comigo, que ele está ocluso, ele está recluso dentro de casa, porque está sofrendo ameaças absurdas de várias entidades públicas, né? E eu preciso entender melhor qual é o processo dele. Então, até porque eu estou fazendo parte do grupo Tortura Nunca Mais aqui na Bahia, né? Então, essas pessoas estão me demandando essas questões de proteção, de defesa dos defensores dos direitos humanos, né? Então, realmente, o negócio não está fácil. E se a gente não parar, vão parar a gente. Ana? Não, eu estou bem impressionada e tem muita gente comentando aqui também, né? No chat. Não é uma situação simples. Algumas pessoas falam de uma dupla análise, digamos assim, mas eu acho que não é um caso de uma dupla análise, como a gente trata a questão de São Paulo, Tarcísio, e como a gente trata a questão da Bahia, agora com Jerônimo, né? Porque, de fato, são situações que, em alguma medida, se equivalem no punitivismo, nessa política de segurança pública que apela para até uma espetacularização, né, das suas ações. Eu queria te ouvir também sobre isso, Jailton. Eu imagino que deve ser muito difícil, principalmente para os movimentos que apoiam o governo e que vivem nessa contradição também de apoiar o governo e ter que lidar com uma situação tão sensível e de uma crítica necessária, uma crítica que ela está a olhos vistos sendo feita pela sociedade. Corrigir rumos, né? Eu realmente eu me sinto um cobrador de fato, porque eu votei, então é o meu voto que está no jogo. Mas, para além disso, né, eu milito nos ambientes sociais, milito pela coletividade, pelas coletividades nos seus diversos ramos. Então, eu me sinto na obrigação de disseminar as informações que eu tenho, que eu recebo, que eu descubro acerca dessas contradições. Porque se eu ficar falando sozinho, né, eu seria um neurótico. O processo da Bahia Gás, por exemplo, é um absurdo. Como é que uma empresa pública que lucra 11 milhões está sendo vendida por um governo cujo partido é contra a privatização? É por isso que eu falei que a gente está fazendo análise internacional desse país chamado Bahia. Porque a Bahia, o plano de governo da Bahia não pode se contrapor ao plano federal. Pelo amor de Deus, isso não funciona, isso não é assim. Olha o que aconteceu. Você sabe que o primeiro ato do golpe de Temer foi criar uma medida provisória criando o PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, uma secretaria que visava terminar o que Fernando Henrique não conseguiu lá atrás. Para mim, quando o Lula assumisse o poder, ia encerrar esse negócio, aí fez a secretaria aí. Não. Aí sabe quem está lá? O Rui Costa. Uhum. O Rui Costa é
o gestor da secretaria e colocou o Marcos Cavalcante como secretário especial do Programa de Parcerias e Investimentos. E agora o Rui Costa e o Marcos Cavalcante podem emprestar dinheiro do BNDES aos capitalistas que quiserem comprar ativos públicos. Esse é um aspecto interessante. Quando se fala PPI, Programa de Parceria de Investimento, isso é assim, é privatização, mas fala diferente, tá? É basicamente isso. A PPI é privatização. A Bahia é um dos estados com o programa de privatização mais radical do país. Tem uma secretaria do governo Bahia fortíssima, voltada exatamente para o tema da privatização. A Bahia hoje é uma referência em privatização, né? Ela exporta tecnologia de privatização para outros estados do país e de fato, Rui Costa no Gabinete Civil, esse é um aspecto muito relevante da presença dele no Gabinete Civil. É esta tecnologia da privatização que Rui Costa trouxe para o governo federal. Não é à toa que ele é o chefe do PAC, né? E desses processos de privatização, né? Chega, me arrepia. Como você fala que ele está em algum lugar, isso me arrepia demais, porque Lula tem dito, eu sou dirigente sindical, sou de uma central sindical, e Lula disse a nós, sindicalistas e de centrais, que ele precisava do povo para tensionar o governo à esquerda. É o que nós estamos fazendo. E vamos continuar fazendo. Né? Porque, por exemplo, eu particularmente não achei necessário a Bahia se coligar, o candidato a governador, Jerônimo, se coligar com o PMDB de Gedel. Eu achei desnecessário. Desnecessário. Né? E agora tem uma composição tão ampla que pode rir à torta e à direita. Rir a cada morte, porque depois de Bernadette, outras pessoas morreram. Agora, por exemplo, deve estar morrendo alguém. Todo dia morre. São 14 pessoas que morrem por dia na Bahia, desde o dia 1º de janeiro. Todos os dias. É a média. Né? Então, assim, o governo tem uma frente tão ampla que, para que povo? Sabe? É isso. Mas nós vamos lutar, nós vamos continuar lutando. Porque somos contrários à privatização, principalmente porque, só para concluir, Mauro, a Constituição baiana diz que os royalties do gás, da Baia Gás, tem que ser revestido para educação e saúde. E a gente vai entregar um colosso desse, uma fábrica de ganhar dinheiro para a iniciativa privada? Bom, por sinal, indicadores de educação da Bahia estão entre os piores do país, tá? Depois de 16 anos do governo do PT, é lamentável, mas a Bahia apresenta alguns dos piores indicadores de educação. Mostrei aqui outro dia, ela é a última colocada em vários elementos de ranking educacional no país. Sobre a irmã Bernadette, uma outra questão. Ontem à noite me procuraram os advogados da família de mãe Bernadette, desculpa, nós entrevistamos eles aqui, o Léo e o Davi, para dizer que finalmente vieram à luz os dados referentes, porque ela estava no programa de proteção de testemunha. Como é que é o programa de proteção de testemunha? É um programa federal que é feito um convênio do governo federal com os governos estaduais que executam. O governo da Bahia privatizou. Ele entregou para uma ONG, que não é uma ONG, é uma empresa, para fazer a proteção à mãe Bernadette. Tinha 1 milhão o orçamento. 1 milhão. Sabe quanto custa cada câmera de vigilância? R$150. Eles alegam que não tinham dinheiro para comprar câmera de vigilância, que é por isso que não tinha câmera de vigilância. Ontem saiu esta informação. Cada câmera, gente, custa R$150. Eles dizem que não tinha dinheiro para comprar câmera, porque o programa tinha muitos custos. Quais eram os custos? Pagamento de pessoal e articulação com diversos órgãos públicos. Ou seja, esse tal de Instituto Ideias, que é uma empresa, na verdade, os caras metiam dinheiro no bolso em vez de proteger a mãe Bernadette. Os advogados aqui relataram, né? Que a proteção à mãe Bernadette era um conjunto de câmeras que não funcionavam e uma patrulha da PM passar uma vez por dia lá na sede do terreiro, na casa dela. É a desproteção de mãe Bernadette aí na Bahia. Né?
Deixa eu fazer, dá tempo ainda de fazer uma última reflexão aqui com o Jailton, Mauro? Por favor, ainda quero mostrar um dado aqui de meio ambiente também, para fechar, por favor, mas entra você antes. A socióloga Vilma Reis, que sempre está aqui na Fórum com a gente também, gosto muito dela, ela chama isso de esse processo de populismo penal, né? Ela faz uma crítica dura, ela tem feito também uma crítica dura ao que está acontecendo. E eu queria fazer com vocês uma seguinte reflexão. A esquerda, de uma forma geral, ela sempre é tratada como quem não encampa projetos de segurança pública, mas a sério não dá resposta a um clamor popular por segurança e segurança pública. Você, Jailton, percebe que há também uma possibilidade de que esses governos, que no chat toda hora estão falando aqui para a gente, desde o Jacques Wagner, né? Estão nos lembrando, eles teriam ficado reféns também, do ponto de vista eleitoral, de dar respostas à população ao que seria o mais esperado desse punitivismo, desse apelo a uma política de segurança mais dura, tipo os Estados Unidos Law and Order, que preside tanto os debates eleitorais. Você acha que isso também pode ter acontecido e acabou ficando refém dessa situação aí? Eleitoral? Medo de perder também os governos? Ali, eu não sei, realmente você me traz agora um dado novo para minha futura reflexão, porque, veja, se fosse isso, ninguém estava reeleito aí, não. Porque a Bahia lidera o ranking de mortes violentas pelo 5º ano consecutivo. Então, não é nada novo, não é uma resposta da milícia ou da polícia contra o governo. Então, eu não acho que esse debate da segurança se resolva no eleitorado, né? Tem outras coisas que estão envolvidas. E aí o pobre achando que só porque a chancela tem PT, esquece das subfacções, né, dos subgrupos que operam dentro do Partido dos Trabalhadores, que aqui não é uma ofensa ao partido, pelo amor de Deus, né? Deixar logo isso nítido. Eu represento os sindicatos petroleiros da Bahia, tenho responsabilidade quanto ao que eu digo, mas aqui não falo em nome do sindicato, inclusive, porque não fui aqui demandado pela coordenação colegiada do sindicato, falo em nome próprio, mas eu não tenho críticas ao partido. Eu tenho crítica a grupos que utilizam-se do partido, se apropriam do partido para gerar outras demandas que não são coletivas. O problema está aí. O Zezito Oliveira diz aqui, importante aprofundar a questão da cooptação. Né? Realmente é um tema relevante. Eu queria colocar o Mauro colocou uma questão sobre as câmaras, né? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E aí eu não sei, Ana, de onde é que está saindo dinheiro para cooptar esses votos? A votação é muito boa, né? Muito boa. Mas, para quem não tem dinheiro, o Jerônimo agora colocou 25 milhões de reais, sabe onde? Numa empresa chamada Bahia Invest. A Bahia Invest não produz nada. Ela só gasta com folha de pagamento. A Bahia Invest ela foi criada para privatizar o patrimônio público. Está lá no estatuto dela. A Bahia Invest é uma empresa do Estado da Bahia, criada para gerir e alienar ativos do Estado. Ela foi criada com capital social de 55 milhões. Ela já tem um rombo de 20. Aí agora o governo botou mais 25 milhões. Como é que não tem dinheiro? Não tem dinheiro para o povo, né? Mas para o empresário tem? Isso é imperdoável. Seja de que partido for. Eu não vou me calar. Porque o silêncio não vai salvar ninguém. A Ana traz uma reflexão interessante sobre essa questão eleitoral. Semana que vem Jones Manuel aqui. Pedi para ele vir. O Jones Manuel tem uma frase que parece lapidar. Ninguém nesse país perde voto matando negro. Esse é o fato. Né? Agora, a partir disto, o que a esquerda faz? Ela começa a matar negro também, como a Bahia está fazendo, ou ela vai assumir outra postura? Porque a questão do sucesso eleitoral, esse é algo que se argumenta. Não, mas está tudo certo, porque afinal são 16 anos
né, de governo da Bahia, né? Dois governadores eleitos e reeleitos, outro governador agora, mas em São Paulo o PSDB elegeu o governador por 28 anos, ininterruptamente, né? O sucesso eleitoral não pode ser o critério único, ainda mais no caso da esquerda, né? Para pautar o debate, né? Não pode ser. A gente está vendo o sujeito mais popular, o político mais popular da América Latina hoje é o presidente de extrema direita de El Salvador, que construiu na pequenina El Salvador o maior presídio do mundo, 40 mil prisões. Então, a popularidade... Mais, né? Acho que pega 80 mil, hoje tem 80 mil encarcerados. Pois é, tem 10% da população de El Salvador está encarcerada, 10%, desculpa, 1%. Né? Então, essa é uma questão. Bom, só para encerrar a questão do meio ambiente na Bahia, esse é um dado, nós já falamos aqui, a Bahia é o estado que mais desmatou a caatinga e o cerrado no país no ano passado. Está aí, não tem os números, dá para a gente ter um senso de proporção, e olha, o Maranhão está em segundo lugar. O Piauí em terceiro, 3 estados governados ou pelo PT ou por partidos de esquerda. Aí depois vem Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais. Você falou do INEMA, né, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, um órgão oficial do governo Bahia. Ele prorrogou agora, ano passado, uma portaria de quando? 2015, primeiro ano do governo Rui Costa, que permitiu que uma região de mais de 12 mil hectares fosse desmatada dentro da área de proteção ambiental do Rio Preto. É considerado o maior alerta de desmatamento feito em 2022 pelo MAP Biomas. Tem algo de muito errado aí. Tem algo de muito errado. Na minha opinião, a Márcia Cristina Teles, que é a ex-diretora-geral do INEMA, ela tem que ser investigada. E possivelmente presa. Ela deixou o cargo agora, depois de mais de 10 anos no poder. Ela era tão poderosa que ela chegou a ser chefa dela mesma. Ela era secretária do Meio Ambiente e diretora do INEMA, porque o INEMA é ligado à Secretaria do Meio Ambiente. Ela acumulava as duas funções. Então, ela tinha caneta, era de fato a dama da motosserra na Bahia. E ela não atendia aos interesses ambientais, atendia a outros interesses. Tanto que a refinaria, quando foi privatizada, foi graças a ela. Porque os passivos ambientais da refinaria eram tão grandes que não tinha como privatizar. Porque a Petrobras não poderia se desvencilhar dos seus passivos. Mas a Márcia Teles tem um jeitinho. Então, ela precisa ser investigada. E isso é um alerta para a próxima diretora-geral que chegou já, veio de Minas, que lá privatizou uma série de coisas, né? Concedeu uma série de autorizações, na mesma linha da Márcia Teles, sai de Minas e vem para a Bahia para assumir esse posto dela. Então, já um alerta para ela. E um dos destinos, né, desse ato no dia 27 é para o INEMA. E vamos alertar ela que a gente não vai sossegar enquanto ela não corrigir os rumos que a outra diretora-geral tomou em relação ao meio ambiente da Bahia. Não há como. Não permitiremos. Gelton, você é um homem de esquerda? Sou. Você é do Partido Comunista? Eu sou até canhoto. Você é do Partido Comunista? Sou do Partido Comunista. Também conhecido como PCdoB, né? Você está ligado. Eu já entrevistei Ana no programa. Eu sou do Partido Comunista também. Quero dizer que eu também fui, tá? Lá na juventude. Tem 3 aqui, 2 atuais e outro ex. Fui do PCdoB na juventude. Eu fico sem entender, rapaz. Sabe, Ana, eu fico sem entender como é que existe ex-comunista. É um negócio meio estranho. Pô, mas será que o negócio é ruim? Não, pera lá. É o seguinte, eu já fui monge. Eu já fui monge e deixei de ser monge, quer dizer, saí da igreja, mas não deixei de ser católico. Eu saí do Partido Comunista, não quero dizer que eu deixei de ser comunista. Essa categoria tipicamente brasileira que é comunista, católico e de terreiro. Eu não quis dizer isso não, viu, Maurão? Aliás, muito obrigado pelo esse papo nessa manhã. Falando sobre comunista, eu fiz um vídeo, eu não sei se você viu, está lá no meu Instagram, J Pantera,
sobre o comunista Mangaba, o comunista que é a favor da grilagem de Boipeba. Né? E é muito interessante a análise que eu faço lá, se você puder depois dar uma chegada lá. Não, só para dizer o seguinte, se você quer o bem do governo Lula, se você quer bem o bem do PT na Bahia, se você quer o bem, né, das gestões de esquerda no país, não fique quieto. Mas o silêncio levou a essa situação na Bahia. O silêncio não ajuda o presidente Lula. O silêncio não ajuda o seu governo. Né? O espaço da crítica é fundamental. Imagina se lá no Chile, a Ana Prestes foi lá no Chile agora. Se ficasse todo mundo quietinho em relação ao governo Boric, e aí? Não dá para ficar quietinho. Não dá para ficar quietinho. É preciso falar, é preciso ponderar para que os governos, para colaborar com os governos. Né? Colabora quem fala, não ajuda quem silencia. Né? É importante ter o papel, Jailton. Corajoso. Sou amigo de Vilma Reis, conheço bem Vilma Reis. Eu sei o preço que Vilma Reis pagou aí na Bahia pelo fato dela ocupar um papel de defesa dos direitos humanos durante o governo Rui Costa. Vilma Reis agora não está mais da Bahia, está em Brasília. Foi exilada durante anos estando na Bahia. A gente sabe o custo que ela pagou por isso. Fala. Você sabe que nós, dos sindicatos petroleiros, saímos à frente e apoiamos ela para a Prefeitura de Salvador. Aí o PT da Bahia puxou ele. Diz, cá, rapaz, que história é essa aí, meu irmão? A gente vai botar uma militar, rapaz, se saia. Ficou mal na fila. O nosso pessoal aqui do chat lembrou disso, né? Da candidata da PM. Pois é, mas nós apoiamos, eu gosto muito de Vilma. Eu me aproximei de Vilma dentro da militância, dentro do Quilombo do Rio dos Macacos. Ela já vinha fazendo a militância já há um tempão. Me passou várias coisas e eu tenho muito orgulho de ser amigo de Vilma Reis. Também. Ana, querida, não podia terminar com um grande finale melhor do que este, né? Ana Prestes, na estreia dela como âncora aqui do Fórum Café, entrevistando o camarada Jailton Andrade, o Pantera. Gostei. Uma honra, uma alegria. Também acompanho sempre Jailton nas redes. Lá no Insta. É sempre bom ter você aqui com a gente. Legal. Camarada. Da próxima vez, Jailton traz o violão e vai cantar para nós aqui. Pode ser? Aí é acúmulo de função. Eu vou ter que chamar meu sindicato para conversar, viu? Obrigado, homem. Tudo de bom para ti. Beijão, Parabéns aí. Coragem. Beijo.